Oi, pessoal! Vamos lá para a correção de língua portuguesa, o galo e a raposa. Essa é a fábula adaptada por Bosco da Cruz. Vamos lá? Então, vamos fazer a leitura do poema. Em uma bela manhã ensolarada, no alto de um galho empoleirado, o galo de sentinela ali estava, muito atento e concentrado. Atendia a galinha e os pintinhos, que à procura de minhocas ciscavam o chão, quando veio uma raposa de fininho, em busca de uma farta refeição. Quando viu o galo que estava de vigia, a raposa disse: "Olá, bom dia! Não se preocupe, meu amigo, a galinha e o pintinho não vão correr perigo. Eu vim aqui em paz. Hoje existe amizade entre todos os animais." O galo, que de bobo não tinha nada, não acreditou na história da raposa esfomeada. Isso deve ser alguma trapaça, mas digamos que seja verdade. Você não tem mais medo de cães de caça? E a raposa respondeu: "Claro que não." O galo rebateu: "Fique tranquila então, pois está vindo um bando em sua direção." Quando a gente lê o texto, a gente lê o poema, podemos grifar as palavras que não conhecemos muito bem e fazer a pesquisa no dicionário. Aqui, a Pro separou duas palavras: sentinela. O galo de sentinela ali estava. Sentinela tá aqui, ó, vigia. Quando viu o galo, cadê aqui, ó? Aqui, em busca, e a raposa de fininho, em busca de uma boa e farta refeição. Farto tá ali também, ó, é cheio, repleto de uma farta refeição. Muito bem. Vamos lá, para relembrar. O verso e a estrofe são elementos do texto poético. Cada linha de um poema representa um verso. Então, olha, ó, em uma bela manhã ensolarada, é a primeira linha do nosso poema, ou seja, é o primeiro verso do nosso poema. Já a estrofe é o conjunto de versos. Em uma bela manhã ensolarada, no alto de um galho empoleirado, o galo de sentinela ali estava, muito atento e concentrado. Esse conjunto de versos, esses 4 versos, formam a primeira estrofe do nosso poema. Tudo bem? Então, agora a gente vai para a interpretação de texto. Então, vamos lá. Quem é o autor do poema? Lá, a Pro colocou o nome, ó, o galo e a raposa. A fábula não é do Bosco da Cruz, mas a adaptação é do Bosco da Cruz. Esse é o autor deste texto que a gente acabou de ler agora. Então, quem é o autor deste poema? O autor deste poema é o Bosco da Cruz. Quantos versos há neste poema? Vamos lembrar que verso é cada linha do texto poético. Então, vamos lá contar quantas linhas existe desse nosso texto? Opa! Então, vamos lá. Aqui, ó. Vamos começar por aqui. Então, um verso, 2 versos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25. Então, neste nosso poema, vamos lá, neste poema,
há 25 versos. Quantas estrofes há neste poema? Vamos lembrar que a estrofe é o conjunto de versos. Então, aqui é a primeira estrofe. Vou colocar de vermelhinho aqui. 1. Aqui é a segunda. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7 e 8. Então, neste nosso poema, há 8 estrofes. Tudo bem? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, neste poema, há 8 estrofes. Encontre as rimas e complete o quadro. Já coloquei ali ó. Empoleirado rima com concentrado. Então, em uma bela manhã ensolarada, no alto de um galho empoleirado, o galo de sentinela ali estava, muito atento e concentrado. Já tá lá. Na segunda estrofe, atendia a galinha e os pintinhos, que à procura de minhocas ciscavam o chão, quando veio uma raposa de fininho em busca de uma boa e farta refeição. Então, ali, ó, pintinho e fininho. Pintinhos e fininho. Ciscavam o chão e refeição. Próxima estrofe. Quando viu o galo que estava de vigia, a raposa disse: olá, bom dia. Então, nós já temos vigia e o dia. Na próxima. Não se preocupe, meu amigo, a galinha e os pintinhos não vão correr perigo. Aqui, ó, amigo, que rima com perigo. Eu vim aqui em paz. Hoje em dia existe amizade entre todos os animais. Apesar da terminação da palavra paz e animais não serem a mesma, o som da palavra animais e paz acaba sendo o mesmo. Então, animais e paz. O galo, que de bobo não tinha nada, não acreditou na história da raposa esfomeada. Aqui, ó, esfomeada e nada. Esfomeada. Isso deve ser alguma trapaça, mas digamos que seja verdade. Você não tem mais medo de cães de caça? Vamos lá. Trapaça e os cães de caça. E a raposa respondeu: claro que não. E o galo rebateu: fique tranquila então, pois está vindo um bando em sua direção. Na última estrofe, cada verso termina da mesma forma: o não, então e direção. Vou colocar aqui embaixo aqui. O não que rima com então, que rima com direção. Então, essas são as rimas do nosso poema. Muito bem. Essa história ficou sem um final. Use a imaginação e crie a última estrofe. Não se esqueça de usar rimas.
Ok, a raposa respondeu que não tinha mais medo do cão de caça, e o galo disse para ela ficar tranquila, pois estava vindo um bando em sua direção. E aí, faltou a última ação da raposa. Essa ação é com vocês. Tá legal? Eu quero ler a criatividade do poema de vocês. Bom, exercício 6. Agora nós já ouvimos duas fábulas. A gente conheceu o poema e a fábula sobre o galho e a raposa. Podemos afirmar que o tempo, o lugar e os personagens do poema do Bosco da Cruz e da fábula do Êxopo são iguais? Por quê? Então vamos lá pensar. Quando a gente vê o texto, em uma bela manhã ensolarada, no alto de um galho, o galo de sentinela ali estava, muito atento e concentrado. Na nossa fábula, também havia um galo, também havia uma raposa, também estava num galho, e essa ação aconteceu num tempo passado, ela não foi no futuro, não é uma ação que vai acontecer, é uma ação que já aconteceu. Está aqui, ó, no alto de um galho, ali estava, um sinal de passado. Atendia galinhas pintinhos que à procura ciscavam o chão. Também é uma ação que já passou. Quando viu, também o viu é um verbo no passado. Então, toda essa ação é no passado, ela tem um narrador, os personagens são os mesmos. Então, vamos lá. Podemos afirmar que o tempo, o lugar e os personagens são iguais? Então, o tempo, o lugar e os personagens são os mesmos, tanto na fábula quanto no poema. Os dois, ou seja, ambos, o tempo. Então, ambos aconteceram no passado. A história já foi. Ambos estão em um campo aberto, em uma fazenda, Então, ambos contam com o mesmo cenário. Tem a árvore, tem a questão da natureza e tudo mais. E os personagens, os principais, são o galo e a raposa. Tudo bem? Muito bom. Leia essas frases e assinale as que indicam que é semelhante nos dois textos. O texto do Êxopo e o texto do Bosco da Cruz. Vamos lá? Então, a forma como o texto ocupa o espaço da folha é o mesmo? Vamos relembrar? Aqui, ó. Este é o nosso poema. As linhas, a frase, ela não vai toda até o final. Nossa fábula do Êxopo, ela estava escrito em prosa. E aqui ele está escrito em versos. Então, não. A forma como o texto ocupa a folha é a mesma? Não. Não é. Os personagens são os mesmos? Sim, os personagens são os mesmos. O jeito de contar a história é o mesmo? O que vocês acham? Um está usando poema, um está usando versos e rimas. A do Êxopo foi uma prosa, um texto linear simples, separados em parágrafos, né? Então, não, o jeito de contar a história não é o mesmo. A atitude dos personagens são as mesmas? Vamos lembrar? Lá estava o galo empoleirado no galho, em ambas as histórias estão. A raposa veio com a intenção de que o galo descesse em ambas as histórias e inventou uma mentira. O galo, muito esperto, percebeu a mentira e inventou uma outra história. E a raposa deu no pé. Então, sim, a atitude dos personagens acaba sendo a mesma. E o lugar onde os fatos acontecem também são os mesmos. Muito bom. De que texto você gostou mais? Da fábula ou do poema?
Por quê? Então, essa questão também é com vocês. Aguardo a lição de vocês para a gente poder fazer a correção juntos, tirar dúvida novamente. E eu quero ler com muito carinho a resposta número 5 e a resposta número 8. Por hoje é só, pessoal. Um beijo no coração e até a próxima aula.